Vamos lá, pessoal? Seguindo nossa bateria de exercícios para a prova, vamos partir para o nosso próximo assunto, que é a acentuação gráfica. Um assunto muito cobrado nos concursos hoje em dia, tá bom? Vamos lá. Questão 1. A ação alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio. Muito comum em prova esse tipo de pergunta, esse tipo de questão. Mesmo princípio, será que é a mesma regra? Atenção para não confundirem as regras, né? Vamos lá. Primeira opção. Vídeo, freguês e exótico. Vamos lá. Vídeo é uma palavra paróxima, porque tem a penúltima sílaba mais forte, né? Terminar de tongo, crescente, é uma regra. Freguês é uma palavra monossílaba terminada em ES. Já são princípios diferentes, já não pode ser essa, né? E exótico é uma palavra proparoxítona. Então, as três são diferentes, não seguem o mesmo princípio. Segunda opção, planície. Planície é uma palavra, assim como vídeo, é uma palavra paróxítona de tom crescente. É um princípio. Anzóis, papéis são palavras que possuem ditongo aberto. Lembra-se de ditongo aberto? El, ei, oi, que com o novo acordo ortográfico agora só são acentadas no final da palavra, né? Então, depois de ter o acordo ortográfico, né, lá em 2012, passou a vigorar que tais palavras só receberiam acento no final da palavra. Por isso que assembleia, geleia, ideia, jóia, heróico não possuem mais acento. Então, percebam só, anzóis e papéis são dois ditongos abertos no final da palavra. Por isso, recebem acento. Então, não é mesmo motivo de planície. Então, não pode ser essa. Sábio, nódoa, espontâneo, epa. As três são palavras paróxítonas. Percebam só a sílaba tônica. Sábio é o sá. Nódoa é o nó. Espontâneo é o tam. Três paróxítonas. E possui ditongo aberto, ditongo crescente no final, ó. Bio, nódoa e espontâneo. Percebam pelo princípio de que vogal é mais forte que o semivogal. Então, olha só. Eu falo sábio, o O é mais forte, então crescente de tongo. Nódoa, o O é mais forte. O O é mais forte, então de tongo crescente também. Espontâneo, o O é mais forte, de tongo crescente também. Então, a resposta vai ser sábio, nódoa e espontâneo. São três palavras paróxinas de tongo crescente. Essa é a resposta. Mas, vamos continuar a análise. Pêssego, proparoxítona, e todas são acentuadas. Lembra-se disso? Toda palavra proparoxítona será acentuada. É essa a regra. Possível é uma palavra paroxítonada em L. Até porque lemos da regra das paroxítonas. É o inverso das oxítonas. Basta então que eu saiba qual é a regra das oxítonas. O que eu faço? Eu gravo a mais fácil, que é a oxítona, e depois a exceção será as paroxítonas. Quando é que as oxítonas serão acentuadas? Terminadas em A, E, O e em. E os plurais, né? As, es, os. Olha esse plural aqui, é muito importante. Ens. Já as palavras paroxítonas recebem acento pela regra inversa à das oxítonas. Ou seja, quando não terminar em A, E, O, em ou as, es, os, ens. Atenção para 4 palavrinhas muito importantes em prova. Item, itens, hífen e hífens. Percebam só, eu tenho 4 palavras paroxítonas. Item, itens, hífen e hífens. E a primeira termina por EM. Posso acentuar? Não, porque é regra de oxítona, não posso acentuar. A segunda termina por ENS. Posso acentuar? Também não, porque é regra das oxítonas. A terceira termina em EN. Epa, esta aqui não pertence à regra das oxítonas, porque aqui é M e é NS. Por isso, esta será a única acentuada. E hífens termina em ENS, regra das oxítonas, por isso também eu não posso acentuar. Então, percebam que a regra das paroxítonas ela é o inverso das oxítonas. Eu só vou poder acentuar as palavras paroxítonas quando ela não terminar em A, E, O, em, as, es, os, ens. Por isso
que na letra, na palavra possível, né, ela tem acento porque é uma palavra paroxítona em L. Ou seja, não está na regra de oxítona, eu vou acentuar. Aí eu tenho a palavra privilégio. Privilégio. Percebam só, outra palavra paroxítona, só que terminada de tom crescente. É o caso de vídeo, lá de cima, planície, né? Então, são regras distintas. Não pode ser essa. Munícipe, ínterim, são palavras muito comuns em prova, são palavras proparoxítonas e todas, sem exceção, receberam acento. Construí-lo. Quando aparecer uma palavra seguida de um verbo seguido de pronome, né? No caso aí, construí-lo, esqueçam o pronome e analise somente o verbo. Ó. Construir. Regra de hiato. Quando é que o i ou o hiato serão acentuados? Quando? Sozinhos na sílaba, que é o caso de construir, o i forma hiato com a vogal anterior, está só na sílaba. Acompanhada de S, é o caso de país, por exemplo, por isso que juiz não tem acento. Não pode vir seguido de NH, que é o caso de rainha, moinho, ladainha, e nem também antecedido de tomo decrescente, com novo código ortográfico, que é o caso de feiura, por exemplo. E a palavra saída, outra regra de hiato. Só que as duas últimas têm a mesma regra, mas a primeira não, que é a regra de proparoxítona. Por isso que a resposta é sábio, nódoa e espontâneo. Vamos agora para a segunda. Considere as palavras em destaque quanto às regras de acentuação gráfica e assinale a alternativa com justificativa incorreta. Um inquérito. Inquérito tem acento porque é uma palavra proparoxítona e todas são acentuadas, tá certa? Colaborei com muitos pesquisadores do setor ambiental. Colaborei. Não posso, uma palavra oxítona, né? Não posso, então, uma palavra terminada em ei e de tongo, né? Até porque, senão, essa regra não é... Eu só uso acento nas oxítonas, quando terminar em a, é o, em, as, es, os, ens. Colaborei. Rei é mais forte, é uma palavra oxiterminada em ei, não tem acento. Só que aí, ó, não se acentua. Olha o que ele fala. A palavra até não está corretamente escrita, porém a justificativa está errada. Ele diz que não se acentua paroxítona de tongo. Se acentua sim. Só que a palavra não é paroxítona, a palavra é oxítona. Por isso que essa está errada, tá? Essa é a resposta. Recebi quadros valiosos e vou expô-los no museu. Ó, expor. O que eu falei? Verbo seguido de pronome. Esqueçam o pronome e analisem o verbo. Expor. Expor. Óxido terminado em O. Epa. Óxido terminado em O. Tem acento? Tem. Ok? Acentuam-se as óxidos terminados em O seguidos de S. Perfeita a justificativa. Próxima. O vendedor de doces de amendoim era famoso na cidade. Amendoim. É o famoso hiato. I forma hiato com a vogal anterior. Porém, está seguido de M. Ele só tem acento se vier seguido de S, no máximo. Sozinho ou seguido de S, tá? Então, aí ele fala o seguinte. Não se acentua o I tônico em hiato perfeito quando for uma sílaba com letra que não seja S. Acabei de falar. E ela não pôde comparecer à reunião, pois estava doente. Vamos lá. Poucos acentos diferenciais se mantiveram. Um deles foi o pôde passado, pretérito perfeito, para diferenciar do pode presente. Então, vamos lá. Acento usado para diferenciar da forma pode, presente do indicativo. Perfeito. É o famoso acento diferencial. Tá? Atenção para o por, verbo que se manteve esse acento, para diferenciar da preposição por. Tá? O verbo por tem acento para diferenciar do por preposição. Porém, os verbos que derivam do por, tipo expor, repor, supor, depor, decompor, esses verbos não têm acento porque não há do que diferenciá-los. Tá? Então, os verbos que derivam de por, eles não têm acento. Justamente porque o por só leva acento para diferenciar de uma palavra que já existe, que é a preposição por. Ok isso? Foi? Então, vamos agora para a próxima questão. Nos períodos abaixo, o número de palavras que devem receber acento gráfico está corretamente indicado em qual alternativa? Suas atitudes egoístas. Olha só, o I forma hiato com a vogal anterior e tá com S. Perfeito, tem acento, regra de hiato. De ontem, não tem. Suas atitudes, tem. O tem, no plural, recebe acento circunflexo para diferenciar do singular, tem, né?
A atitude tem, singular sem acento, as atitudes têm, plural com acento. Outro acento diferencial. Relação alguma como indecisão em demiti-lo. Demitir, esqueçam-lo. Demitir. Ó, que se terminar de i tem acento? Não. Então é duas palavras sem acento. Egoístas e tem. Não é essa. Espelho só se por. Olha só, o verbo por tem acento para diferenciar de quê? Da preposição por. Por verbo, vou diferenciar da preposição por. Então, vamos lá. Para ver a magia da noite. Assim, entenderá, olha só, entenderá, ó, que se terminado em A, tem acento. A essência, palavra paroxítona de tom crescente, também tem acento. 3 palavras, então, né? Por, entenderá e essência, por isso que essa é a resposta. E aí, conseguindo resolver, entender a questão? Vamos lá? Aplicar mais teoria? Os pezinhos, olha só, pé. Se fosse a palavra pé, teria acento por quê? Monossílaba tônica terminada em E. Perfeito. Mas perceba que toda vez que você puser um sufixo na palavra, no caso aí pezinho, o pé não é mais tônico. É uma sílaba, digamos, pré-tônica, vem antes da tônica. Por quê? Porque quando você joga sufixo na palavra, no caso zinho, né? Sempre a primeira sílaba do sufixo será a sílaba tônica, ó. Pezinho, somente, finalmente, sozinho. Toda vez que você puser um sufixo na palavra, a primeira sílaba do sufixo é a sílaba tônica, é a mais forte. Então, se vai receber o não acento, é ela que receberá o não acento. Por isso que em pezinho, o Z não tem acento por ser uma palavra paróxita terminada em OS. E olha aqui, de quem é essa regra? Das oxítonas, não posso acentuar pelo mesmo motivo. Os pezinhos da linda princesa fizeram no refém. Refém, óxido terminado em em, tem acento, tá certo? E ele ficou caído. Olha o hiato sozinho na sílaba, né? O i forma hiato com a vogal anterior e está só na sílaba. Caído de amores por ela. Então eu tenho aí refém e caído. Apenas 2 palavras, também não pode ser essa. Como ele pôde no passado, tem acento para diferenciar do pode presente, acento circunflexo, né? Acento diferencial para diferencial do presente. Dizer tão estúpidas, proparóxita será acentuada sempre, né? Palavras para a juíza. Olha o i sozinho na sílaba, hiato, né? O i forma hiato com a vogal anterior, está só na sílaba, hiato. 3 palavras aí, pôde, estúpidas e juíza. E ocorria com frequência, não tem mais trema, né? Porém, tem acento circunflexo, porque a palavra paroxítona de tom crescente, frequência, a saída, hiato, né? De funcionários, paroxítona de tom crescente. 3 palavras. Então, não 4, como diz a questão. Vamos agora para a nossa 4ª questão. Assinale a alternativa que contém um par de palavras cujas sílabas tônicas estão corretamente destacadas. Observação: o acento gráfico de algumas palavras foi tirado propositadamente. Primeira opção aí. Eu falo gratuito? Não. Eu acabei de falar e vou de novo, vou ficar aqui repetindo para vocês 1000 vezes, mas vou repetir. Né? Gratuito de tom, coisa boa de tom, ruim separado, hiato, gratuito. Então a sílaba tônica aí é o ui, é o tui, né? E não só o i. Crisântemo, perfeito. Uma palavra proparoxítona, o zan é o mais forte. Olha, aí na segunda vai depender muito das opções, porque existe fluido de tongo e fluido, né? O fluido de tongo é um substantivo, é o líquido, né? E fluido, hiato, é o particípio do verbo fluir. Então, dependendo das opções, ela pode estar certa ou errada. Aí pode ser fluido e não fluido, tá? Só que a segunda já mata, porque não é interim, é interim. É uma palavra proparóxítona, então ela deveria receber acento, inclusive. Na próxima opção aí, látex. É uma palavra paroxítona terminada em x. Tem acento? Tem, porque não pertence à regra das oxítonas. Látex. E a palavra não é rúbrica, por favor, né? A gente ouve por aí tanta gente falar em rúbrica. Ah, coloque sua rúbrica aqui. Não é rúbrica, é rubrica. Bri é o mais forte. A sílaba tônica é o bri, por isso não pode ser essa também. Já na próxima, nós temos aí
Nobel, novel, condor, é isso mesmo, né? Condor, não é condor. Pensa na dor, condor, né? Nobel, são duas palavras oxítonas, então são as duas aí que estão corretas. Essa é a resposta. Comprar. Qualquer verbo que vocês virem na forma infinitiva, comprar, vender, beber, partir, sair, trabalhar, estudar, viajar, namorar, qualquer verbo no infinitivo é uma palavra oxítona. Terá sempre como sílaba tônica a última sílaba, tá? Então, o pra é o mais forte. E misantropo, filantropo, né? São palavras paroxítonas, tá? E não misântropo, como está aí. Por isso, também não é essa a resposta. Vamos partir aqui para a nossa última questão, que diz o seguinte: relacione as colunas quanto às regras da acentuação gráfica, sabendo que haverá repetição de números. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos verificar aqui, ó. Íris. Por que a palavra íris tem acento? Íris é uma palavra paroxítonada em S, né? Então, vamos lá. Põe-se acento... Não, acentua-se paróxia terminada em I ou U, seguidas do não de S. Perfeita, é essa daí. 2, né? Então, 2. Saída. Olha o hiato sozinho na sílaba, né? O I forma hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba. Então, vejam só. Põe-se acento agudo no I ou U, tônicos que formam hiato com a vogal anterior. É essa. 1. Vamos à próxima. Compraríamos. Epa, antepenúltima sílaba, comprari, é uma palavra proparóxítona. E todas as palavras proparóxitas serão acentuadas. Então, aí, 3. Vendê-lo. Como eu falei, se vier um verbo seguido de pronome, esqueçam o pronome e só foquem no verbo. Vender. Ó, que terminado em E. Tem acento? Tem. Então, que terminado em E ou O, seguidas do não de S, é acentuada. 4. Próxima, bônus. É uma palavra paróxita terminada em um S. Tem acento. Eu tenho aqui 2. Viúvo. O U forma hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba. É regra de hiato. Eu tenho aqui 1. E bisavós. Ox terminado em OS. Tem acento? Tem. Número 4. Certo, pessoal? Estão conseguindo compreender a teoria de acentuação gráfica? Está fluindo? Atenção com as regras, não podem confundir uma regra com a outra, tá? É importante que fiquem bem claras essas regras, porque é muito comum pedirem para vocês diferenciarem uma regra da outra e, principalmente, acharem questões, palavras em que achar uma opção em que as palavras têm a mesma regra, o mesmo princípio, tá? Espero que com essas questões tenha ficado bem claro isso para vocês e a gente se encontra no nosso próximo bloco, certo?